Olá, eu vou explicar nesse vídeo o que é e como calcular o desvio padrão. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou explicar o que é o conceito do desvio padrão, tá? A ideia por trás desse indicador. Depois eu vou explicar como calcular manualmente o desvio padrão, o que vai ser útil caso você precise calcular numa prova de estatística, ou então você precisar realmente calcular manualmente qual é o desvio padrão de um conjunto de dados. E por fim, eu vou explicar quais fórmulas que o Excel tem para calcular a variância e o desvio padrão. O primeiro passo é a gente entender o que é o desvio padrão. Se a gente procurar em qualquer livro de estatística, a gente vai ver que o desvio padrão é uma medida da dispersão do conjunto de dados. Às vezes essa frase é um pouco difícil de entender, então eu vou tentar colocar ela de uma forma mais simples. O desvio padrão mede quão diferentes são os valores de um conjunto de dados, certo? Então, se a gente tem, por exemplo, uma amostra retirada de uma população e a gente está interessado em medir o peso dos indivíduos dessa população. Então, a gente tem uma amostra em que a gente tem vários valores de peso dos indivíduos e eu quero verificar se os pesos de cada indivíduo são muito diferentes entre si. Para isso, a gente utiliza o desvio padrão. É só para vocês entenderem melhor. Imagina que todo mundo tivesse exatamente o mesmo peso. Se fosse esse o caso, o desvio padrão seria 0, porque não existe variação. Se cada pessoa tivesse um peso diferente, mas só um pouquinho diferente entre si, então a gente teria um desvio padrão pequeno também. Agora, se a gente tivesse muitas pessoas com alto peso e com baixo peso numa mesma amostra, o desvio padrão seria alto. Então, quanto mais diferentes forem as observações dentro da amostra ou da população, maior vai ser o desvio padrão. Para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito, eu peguei um outro exemplo, aqui embaixo. Então, imagine que uma fábrica possua 2 máquinas para enchimento de sacos de arroz de 5 quilos, ou seja, 5.000 gramas. Então, a gente sabe que esse é o objetivo, colocar 5.000 gramas dentro dos sacos, mas a gente sabe também que as máquinas têm uma variação natural. Às vezes elas vão colocar um pouquinho a mais, um pouco a menos, tá? O importante não na verdade, essa variação não é um problema. O problema é a variação ser muito grande. Por isso que é interessante a gente calcular o desvio padrão das 2 máquinas. Então vamos supor que na máquina A tenham saído esses 5 sacos de arroz, com esses pesos em gramas. Então a gente está vendo que eles estão variando. Ok. Será que eles estão variando muito ou pouco? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Na máquina B, a gente tem esses valores. A primeira coisa que a gente pode notar é que a máquina B claramente tem uma variação maior. Por quê? Se eu observar os valores individuais, olha aqui, 5.007,9, 5.004,5, 4.993. Na máquina B, a gente está vendo que os valores estão indo muito mais para baixo e para cima do que na máquina A, que tem esses valores, 5.002, 5.001, 4.998, 5.000 e 4.999. Então, só olhando aqui, a gente já consegue perceber que o desvio padrão da máquina A vai ser menor que o da máquina B, tá? Porque a gente está tendo uma variação para cima e para baixo menor. Continuando o nosso exemplo, vamos pegar um conjunto de dados maior. Vamos supor que eu tivesse retirado 100 observações de peso de cada uma das máquinas. Então a gente pode ver aqui, ó. Aliás, eu não coloquei as 100 observações aqui, né, porque não caberia no slide. Se vocês quiserem baixar todos esses dados, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então olha só, na máquina A, a gente tem os dados de peso que estão saindo. E na máquina B, a mesma coisa. Quando a gente tem muitos dados, é difícil de ver a olho nu qual das máquinas tem um desvio padrão maior ou menor. Então a gente pode fazer esse cálculo usando o Excel, a gente vai ver isso no fim do vídeo, e chegar nesses indicadores aqui, da máquina A e da máquina B. Com relação à média do peso, parece que as 2 máquinas estão boas, porque tanto a máquina A como a máquina B tem uma média bem próxima do nosso valor-alvo, que é 5.000. Então a máquina A está só um pouquinho abaixo da média e a máquina B está só um pouquinho acima. Então parece que as 2 máquinas estão boas, se a gente olhar só para a média.
Olhar só para a média é um pouco, digamos que é uma medida que pode enganar um pouco a gente, né? Por quê? Porque a média é só uma tendência central. A gente precisa saber se os dados individuais, ou seja, cada saco de arroz, está variando muito para cima ou muito para baixo. Se a gente olhar aqui no desvio padrão, a gente vê que na máquina A os valores estão variando muito mais para cima e para baixo do que na máquina B, porque o desvio padrão da máquina A é 15,66 e da máquina B é 5,18. Ou seja, nesse nosso exemplo, a máquina B parece que está variando muito menos, o que é bom para o processo, porque quer dizer que os itens individuais, ou seja, cada saco de arroz, está se distanciando muito menos da média do que na máquina A. Então, na máquina A, a gente vê que cada saco de arroz individualmente pode estar muito acima ou muito abaixo da média, ao passo que na máquina B não. Os sacos de arroz estão acima ou abaixo, mas essa distância da média é menor. Aqui eu calculei outros indicadores só para a gente entender um pouco melhor. Eu peguei dos 100 dados da máquina A, eu peguei o menor de todos, o mínimo, e o maior de todos, o máximo. E aí eu calculei a amplitude dos meus dados, que nada mais é do que o maior menos o menor. Então a amplitude é 67,4. Quer dizer que todos os meus valores da máquina A, eles estão variando dentro de uma faixa que tem 67,4 de comprimento. Já na máquina B, olha só, o maior menos o menor dá 23,8. Então a gente vê que como o desvio padrão da máquina B é menor, a faixa de variação dos pesos também vai ser menor. Para a gente entender isso melhor, eu vou mostrar para vocês a distribuição normal das duas máquinas. Tá? Eu não vou falar da distribuição normal de uma maneira aprofundada nesse vídeo, eu vou deixar isso para um outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente calcula a média e o desvio padrão dos dados, a gente pode desenhar ou a gente pode utilizar a distribuição normal para fazer inferência sobre o processo. Por exemplo, se eu tenho um certo desvio padrão e uma certa média na máquina A, qual que é a probabilidade de eu ter um saco de arroz com mais do que 5.020 gramas e com menos de 4.980 gramas? Qual que é a probabilidade? Se eu pego essa média e desvio padrão, eu posso utilizar eles na distribuição normal para fazer esse tipo de inferência. Aqui eu desenhei a distribuição normal da máquina A e da máquina B. Tá? Se a gente observar a máquina A, olha só que interessante. Ao longo do eixo aqui do peso, a gente vê que a probabilidade de eu ter vários pesos abaixo ou acima da média é maior do que na máquina B. Na máquina B, como o desvio padrão é menor, a gente tem uma distribuição normal muito mais concentrada próxima da sua média, que seria aqui. Olha só que interessante. Então, a distribuição B tem probabilidades menores da gente produzir itens com esses pesos. Isso é muito importante quando a gente está querendo avaliar a qualidade das máquinas. Olha só. Então, vamos pegar esse exemplo. Vamos supor que a especificação é 5.000 gramas mais e menos 20 gramas. Então, a gente poderia falar assim, olha, a lei exige que se o meu saco de arroz tem que ter de 5.000 gramas, essa variação só pode ser para mais ou menos 20. E aí eu tenho que olhar se as minhas máquinas conseguem cumprir essa especificação. Olhando aqui nessa figura, eu passei essas retas aqui no 4.980 e no 5.020, só para a gente ver qual das máquinas é melhor. E a gente vê que a máquina A não é muito boa, porque como o seu desvio padrão é alto, a gente tem uma probabilidade muito alta de produzir abaixo do limite de especificação ou acima do limite de especificação. Já na máquina B, não. Olha só que interessante. Na máquina B, a probabilidade de eu produzir acima ou abaixo do limite de especificação é bem baixa, porque o desvio padrão é baixo. Então, quanto menor for o desvio padrão, mais qualidade o nosso processo tem, porque vai ter menos probabilidade de eu produzir fora da especificação. Existe até uma definição importantíssima da qualidade,
que é a qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. O que essa definição quer dizer? Quer dizer que quanto maior for a variabilidade, ou seja, o desvio padrão do processo, menor vai ser a qualidade do processo, porque maior vai ser a probabilidade dele produzir fora das especificações. Bom, agora a gente vai para uma outra parte do vídeo, que é como calcular o desvio padrão. Primeiro a gente precisa entender que existem dois tipos de desvio padrão. O desvio padrão da população e o desvio padrão amostral. O desvio padrão da população é usado quando a gente tem os valores de toda a população, né? Então, por exemplo, se eu estou querendo calcular o desvio padrão das notas dos alunos de uma turma, e eu tenho todas as notas daqueles alunos, e eu só quero fazer também inferências para essa turma, como essa turma é toda a minha população, e eu tenho todas as notas da população, eu calculo o desvio padrão da população. Então vamos dar uma olhada aqui na forma. Esse símbolo aqui é o sigma, é o símbolo do desvio padrão. Além disso, vocês já devem ter ouvido falar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância, eu coloquei aqui do lado, é esse sigma ao quadrado. Tá? Esse sigma ao quadrado é o símbolo da variância. Como que a gente calcula a variância? A gente usa essa fórmula aqui. Nada mais é do que a gente calcular a diferença de cada um dos valores da minha população menos a média, elevar ao quadrado essa diferença e fazer isso para todos os elementos e somar essas diferenças. No final, eu divido por n, que é o tamanho da população. Tá? Então, esse aqui é a nossa variância da população. Então, como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, é só a gente tirar a raiz quadrada disso aqui tudo. Então, essa daqui seria a fórmula do desvio padrão da população. Já o desvio padrão amostral é muito parecido. Ele é muito mais usado do que o desvio padrão da população. Por quê? O desvio padrão amostral é utilizado quando eu só tenho uma amostra de toda a população, só que eu quero fazer uma inferência para toda a população a partir da amostra. É como se eu estivesse falando assim, olha, eu vou tirar uma amostra de todos os elementos que eu tenho, tá? Por exemplo, de todas as pessoas que eu tenho, eu vou tirar uma amostra uma amostra da idade dessas pessoas. Aí eu vou calcular o desvio padrão dessa minha amostra e eu vou tentar falar que esse desvio padrão se aplica para toda a população. Nessas situações a gente usa o desvio padrão amostral. A única diferença que tem, primeiro, ele é representado por S, então o desvio padrão amostral é a raiz quadrada da variância amostral. E aí a gente vê aqui que a fórmula da variância amostral só tem uma diferença da variância da população, que em vez de eu dividir por n, eu divido por n menos 1. Só isso que muda. Então, na hora que eu tiro a raiz quadrada da variância amostral, eu tenho o desvio padrão amostral. Então, a gente vai ver agora um outro exemplo, como que eu posso aplicar aquelas fórmulas para chegar no desvio padrão amostral. Tá? Então, eu vou usar o desvio padrão amostral porque ele é mais comum. Né? Se vocês quiserem calcular o desvio padrão da população, em vez de dividir por n menos 1, é só dividir por n. Tá? Então, aqui eu peguei uma amostra com 10 observações e aqui a gente tem os valores da amostra. Né? A gente poderia pensar nesses valores como a idade dos alunos de uma turma de Excel, tá? De um curso de Excel. Então, a gente poderia pensar que eu tenho 50 alunos e eu quero calcular o desvio padrão da idade dos alunos, só que em vez de eu pegar a idade de todo mundo, eu peguei a idade de uma amostra de tamanho 10. Então, a gente precisa calcular o desvio padrão amostral. Quais são os passos para a gente chegar no desvio padrão amostral? Eu separei aqui 5 passos. Primeiro deles, calcular a média dos valores, que eu já coloquei aqui. Calculando a média desses valores, dá 18,8. Essa média amostral é representada por x barra, tá? Essa barrinha aqui em cima. O passo 2 é calcular a diferença entre cada um dos valores individuais e a média amostral. O passo 3 é elevar essas diferenças ao quadrado. O passo 4 é somar todas essas diferenças ao quadrado e dividir por n menos 1. Assim a gente chega na variância. E por fim, o passo 5 é tirar a raiz quadrada
dessa variância, aí a gente chega no desvio padrão. Bom, aqui eu tenho a resolução do passo 2. O passo 1 a gente já resolveu que era a média amostral, que a gente viu que é 18,8. Passo 2 é a gente calcular isso daqui, ó, que é a diferença de cada um dos valores e a média amostral. Então, olha só aqui os resultados. Por exemplo, para esse valor, que é 14, que é o x1 é igual a 14, o que eu tenho que fazer? 14 menos o x barra, que é a média amostral, que dá menos 4,8. Então, a gente vai fazendo isso para todos. Por exemplo, 18 menos 18,8 dá menos 0,8. Aqui eu peguei e separei mais um exemplo. Nesse aqui é 17, o xi, na verdade é o x6. x6 é 17. x6 menos o x barra, 17 menos 18,8 é menos 1,8. Tá? Então é normal que a gente tenha alguns resultados negativos e outros positivos, porque às vezes os valores vão ser menores do que a média ou maiores do que a média. Se os valores forem menores que a média, o resultado vai ser negativo, caso contrário, vai ser positivo. É normal isso. Agora a gente vai fazer o terceiro passo, que é elevar essas diferenças ao quadrado. Então, nesse primeiro aqui, ó, que é menos 4,8, elevar ao quadrado significa fazer menos 4,8 vezes menos 4,8, que dá 23,04. Então, a gente vai fazendo isso para todos. Por exemplo, aqui 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Então, a gente faz essa operação para todas essas diferenças. E aqui eu gostaria só de destacar que todas essas diferenças elevadas ao quadrado vão ser positivas. Porque sempre que a gente leva alguma coisa ao quadrado, independente se ela é negativa ou positiva, ela vai ter um resultado final positivo. Então, não estranhem o fato de todos esses resultados estarem positivos. Agora, a gente vai fazer os passos 4 e 5. O passo 4 é a gente somar todas essas diferenças quadráticas aqui, que dá 81,6. Quando a gente soma todas essas diferenças elevadas ao quadrado, a gente chama isso de soma dos quadrados, que nesse nosso exemplo é 81,6, somando tudo isso daqui. Aí a gente precisa dividir por n-1. Então a gente está fazendo isso daqui, ó. Essa parte é a soma dos quadrados, que é 81,6. Essa parte é o n-1, que é 9. Dividindo aqui dá 9,0667. Na verdade é 9,06666666, é uma dízima periódica. Tá? Esse aqui é o valor da variância. Para chegar no desvio padrão, o passo 5 é tirar a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, que é igual a 3,0111 e assim por diante. Na verdade, é uma dízima periódica. Então, a conclusão é que o desvio padrão amostral é 3,0111. Para finalizar, eu queria falar sobre as funções do Excel para calcular a variância e desvio padrão. Tá? Depois eu vou mostrar, a gente vai para o Excel e eu vou mostrar elas em funcionamento. Então, primeiro, a gente viu que existe o desvio padrão amostral e o da população. Então, também existe a variância amostral e a variância da população. Então, aqui são as 4 fórmulas. Olha, se eu quiser calcular a variância amostral, eu vou usar essa fórmula var.a e selecionar meus dados. Se eu quiser o desvio padrão amostral, eu vou usar desvipad.a, esse A de amostral. A variância da população vai ser var.p e o desvio padrão da população vai ser desvipad.p, sendo o P da população. Tá? E aqui a gente sempre põe os nossos dados como parâmetro principal. Para finalizar, eu vou utilizar essas fórmulas no Excel para vocês verem elas na prática. Aqui eu já tenho todos aqueles 10 valores que a gente calculou manualmente e eu já coloquei aqui algumas células para a gente ver os resultados correspondentes. Tá? Então, primeiro eu quero calcular a variância amostral dos dados. Então, a gente vai usar var.a e selecionar os valores. Tá? Cuidado para não selecionar aqui, essa coluna aqui é só o número da observação, não tem nada a ver
com as idades dos alunos. Tá? O conjunto de dados, na verdade, é esse aqui. Então, a gente fecha o parênteses e dá Enter. Então, olha o valor que a gente teve. É o mesmo valor que a gente obteve no cálculo manual. E o desvio padrão amostral? Eu poderia tirar a raiz quadrada desse valor, mas eu vou utilizar aquela fórmula. DESV-PAD A. DESV-PAD.A. Então, a gente seleciona aqui os valores, fecha o parênteses e dá Enter. Se fosse da população, a gente sabe que seria, em vez de dividir por n-1, a gente divide por n. Então, sempre a variância da população e o desvio padrão da população vai dar um pouquinho menor, porque eu estou dividindo por um número maior. Então, vamos lá. Então, vai ser o var.p. Selecionamos aqui os valores. E o desv-pad.p. Selecionando os valores, a gente tem o desvio padrão da população. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conceito. Se ficou alguma dúvida, deixem aí uma mensagem e até o próximo vídeo.